A graça e a paz de Jesus. Estenda suas mãos, casofilaço. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa os dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Abençoa o teu povo, prospera o teu povo, enche os celeiros, resplandece a tua luz na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome daqueles que nos amou primeiro. Eu convido os amados a estar abrindo comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aleluias. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra vai ser ministrada. Pai amado, tira toda a distração, que nossa mente, nossos corações venham estar ligados aos céus. Fala conosco, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Nos confronta, Senhor, nos molda conforme a tua vontade, o teu querer. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, alcança a cada um de nós, Senhor Jesus, com teu amor, com tua graça, com a tua misericórdia. Aleluias. Nós podemos se assentar. Estamos com o tema esse versículo, essa palavra, foi abordada durante esse mês. E muitos de nós podem falar assim: nossa, eu já ouvi essa palavra, essa ministração, esse versículo o mês todo, né? Mas hoje o que está em questão não é o que a gente sabe. O que nos confronta esta palavra é se nós praticamos o que nós sabemos, o que nós ouvimos. Certa vez também eu acredito que confrontaram ao apóstolo Paulo, dizer assim: de novo, Paulo, com essa conversa. Aí eu estava vendo aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 1, falando assim: não me aborreço de escrever as mesmas coisas, é a segurança para vós. Paulo dizendo assim: eu não me canso de escrever, de falar as mesmas coisas. Mas por que Paulo estava falando as mesmas coisas? Porque talvez o povo estava sendo só ouvinte, não praticante da palavra de Deus. E ser praticante da palavra de Deus, né,
A igreja que pratica a palavra de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, né? Simplificando, né? Olha na matemática, vamos simplificar. Chegamos em membros, que somos cada um de nós, e tem o igual o quê? A função. Cada um de nós, como membro do corpo de Cristo, como parte da igreja de Cristo, temos uma função. E essa função é a qual está sendo confrontada esta noite. A igreja que pratica a palavra de Deus, né? E como praticar a palavra de Deus, né? Talvez a gente pense assim: eu estou ouvindo, estou indo na igreja, eu não estou fazendo mal a ninguém. Mas como praticar a palavra de Deus à luz da Bíblia? Primeiro passo: ler a Bíblia é essencial. Mateus 4,4 fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O corpo físico, ele precisa de alimento diário, né? Os nutricionistas, nas quais não sai, fala que a gente é o que a gente come, que a gente se alimenta, né? E muitos de nós, muitas vezes, não nos alimentamos de coisas, de alimentos saudáveis, né? Tem alimento que a gente consome e que nos prejudica. E chega um ponto que a gente passa mal, vai no médico, chega no médico: você está com determinada doença, tem que cortar isso, cortar aquilo, né? E da mesma forma é a nossa vida espiritual. O nosso espiritual precisa ser alimentado. Alimentado como? De coisas boas, de coisas espirituais que vêm de Deus, ao qual Deus nos instrui, né? E a Bíblia é esse alimento, né? Hoje existem várias formas da gente começar a nos alimentar. Existem as Bíblias, os aplicativos, né? Que tem, todo dia tem um versículo. Nesse aplicativo tem os devocionais que você pode abrir todo dia e tá lendo lá, tem um texto, né? Um versículo com um contexto ali explicando, e você pode se alimentar. E cada vez que você consome um alimento, o resultado não vem na hora, né? O resultado vai de acordo com a sua vida. Você vai se fortalecendo, né? Tanto no físico como no espiritual. E a única forma de conhecermos a Deus é através das suas escrituras, da sua palavra, né? Eu me lembro que eu tive a oportunidade de trazer a palavra no último culto do ano passado. E como não tinha um tema estabelecido, eu orei a Deus e pedi: Senhor, me dá uma palavra que venha de acordo, para falar comigo, para falar com a tua igreja. E o Senhor me deu lá Josué, capítulo 1, versículo 9, né? Me deu essa palavra e eu ministrei aqui. E foi muito abençoado o culto. E naquele dia, Deus me deu também uma direção, né? Eu estava recém-chegado da Bahia, né? Estava recomeçando a minha vida aqui novamente, e ao qual, através da sua palavra, Deus estava me direcionando, né? E foi muito bom. É muito bom quando Deus fala com cada um de nós. É muito bom quando a gente está precisando de uma direção, precisando de um conforto, a gente vê o próprio Deus, ouvir o próprio Deus falar conosco. É maravilhoso. E no capítulo 1 de Josué, Deus começa falando assim com ele, dizendo que Moisés já tinha morrido. Levanta-te e leva esse povo a atravessar o Jordão.
E ele fala: aonde você pisar a planta do vosso pé, eu vou te abençoar. E aí Deus começa a mostrar de tal lugar a tal lugar, ou seja, começa a dar uma direção a Josué. E diz assim: aonde você pisar a planta do seu pé, ou seja, na direção que eu te dei, você já está abençoado, né? E naquele dia eu senti, cada vez que eu estava ministrando, eu senti Deus falar comigo e me dar uma direção. Ou seja, a igreja que pratica a palavra de Deus, ela ouve a direção do Senhor e segue de acordo à sua vontade. A igreja que pratica, aleluias, aleluias. E o mais interessante é que Deus começou a falar: aonde você pisar eu vou te abençoar. Mas não foi para Josué essa passagem. Eu costumo falar que se fosse só para Josué essa passagem, esses ensinamentos não tinham chegado até a nós, até a mim, até a você. E eu comecei a fazer aquilo que Deus, né, me instruiu, e comecei a caminhar e pude contemplar com os meus olhos a bênção do Senhor, né? Pude contemplar Deus me abençoando. Estou procurando aqui para acompanharmos juntos. E o que acontece? Teve uma parte que Deus chegou para Josué e falou: seja forte e corajoso, né? E eu creio que quando Deus chegou para Josué e falou que para ele ser forte e corajoso, eu acredito que Josué não estava bem animado, né? Eu não acredito que ele estava nos seus melhores dias. Mas Deus falou para ele ser forte e corajoso, e já falou que estaria com ele todos os dias, né? E muitas vezes Deus chegou para você e falou: seja forte e corajoso, eu vou estar contigo todo dia, segue na direção que eu te mostrei, e você começa a seguir naquela direção, porque a igreja que cumpre a palavra de Deus, ela é obediente à voz do Senhor, né? E você começa a seguir. Deus já deu uma ordem, mas em momento algum Ele te falou que seria fácil, e você começa a trilhar os caminhos que Deus determinou para você ir. Se é para você estudar, se é para você ir à busca de um novo trabalho, enfim. Mas na sua caminhada vem as guerras, vem as lutas, vem os desafios. E muitas vezes Deus se cala no meio desses desafios, mas Ele já falou com você e já prometeu a você que estaria contigo. A igreja que cumpre a palavra de Deus, ela não duvida. Amém. Glória a Deus. E aí: Senhor, que luta é essa, Senhor? Senhor, fala comigo. Mas Deus já falou com você para você seguir, você ser forte e corajoso. Ah, Senhor, mas eu não vou aguentar esta luta, Senhor. Deus não te dá nada mais do que você possa suportar, mas Ele mandou você trilhar e te falou que você vai chegar na terra prometida, e você já está abençoado, porque a presença dEle está com você. Aleluias. Glória a Deus. Então eu segui de acordo à vontade de Deus. E alguns irmãos me encontrou e falou: olha, que palavra abençoada, eu estava precisando dessa direção, e eu vou seguir aquilo que Deus me mostrou, o caminho que Deus me mostrou. Eu amei, amado. Só que, como ser humano, eu comecei a seguir e ver as lutas, ver as guerras, ver as batalhas, e a emoção tomou conta de mim,
E eu falei: Senhor, fala comigo. E parece que eu tinha me esquecido da palavra, da direção que Deus tinha me dado. E comecei a falar: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. E na virada do ano, eu falei assim: vou fazer um concurso público. E comecei a estudar, estudei 6 meses com empenho, com determinação, estudei de madrugada, estudava nos tempos de folga. Senhor, me ajuda, me dá a direção. E Deus tinha me dado a direção que era para me fazer o concurso, que era para mim ir pelo caminho. E eu fui já achando que eu já tinha conquistado. Talvez eu comecei a acreditar nas minhas próprias forças, não sei. Chegou o dia, fiz a prova, perdi. Eu saí tão frustrado, tão triste, voltei tão triste, falando que eu não quero mais isso, não vou desistir, não quero mais saber disso. E cheguei em casa, comentei. Gabriel ouviu, ele estava assistindo televisão e só estava ouvindo. Passou uns dias, a gente sentado na mesa, fazendo a nossa refeição. Ele virou para mim e falou: pai, eu falei lá na escola que você tinha perdido na prova do concurso. Eu falei: mas por que tu falou? Eu falei. E aí? A professora falou para mim que ela fez 9, então falta 8. Não desista. No outro dia de manhã, eu recebi uma mensagem de um amigo lá da Bahia. Josué 1:9, falando assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Eu falei: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque a igreja que ouve, que cumpre, que pratica, ela é uma igreja atenta e não se esquece das promessas do Senhor. Talvez esta noite você veja aqui atrás de uma resposta, e Deus manda você ser um cumpridor da sua palavra. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que o homem prudente, o homem que cumpre a palavra do Senhor, é igual o homem prudente que faz a sua casa na rocha. Vem a força dos rios, da tempestade, e essa casa continua firme. A gente pode ver, irmãos, a tragédia que teve lá no sul, a força do rio. Quando o rio vinha com a sua fúria, levou bairros inteiros. E Jesus falou que se você tiver nele, pode vir um rio com a sua fúria, você vai continuar de pé, a sua casa vai continuar de pé. Glória a Deus, aleluia. Porque você está na rocha, que é Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. E ele fala que aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. A primeira tempestade, você joga tudo pro alto. Não quero mais, isso não é para mim. A casa desaba, aleluias. E os planos do Senhor, ele não é concretizado na sua vida, porque você não praticou aquilo que Deus mandou você fazer. Na célula, quarta-feira, a gente falou sobre isso, a igreja que pratica a palavra de Deus. E lá no início do mês eu tive a oportunidade também de, pela manhã, falar um pouco, E naquela oportunidade foi falado assim que a igreja que pratica os mandamentos do Senhor, o que está escrito em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, o amor, o gozo, a longanimidade, está nela. E quarta-feira a gente estava falando sobre o amor, O que é o amor de Deus? Foi falado isso lá
na outra oportunidade que eu tive, eu falei um pouco sobre o amor e a longanimidade. Mas foi falado. Mas Paulo falou que ele não se cansava de falar as mesmas coisas para os ouvintes, né? Em 1 Coríntios capítulo 13 fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tune. Aí no 4 ele fala assim: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. A igreja que cumpre a palavra de Deus, esse amor tem que estar nos seus membros, ou seja, este amor tem que estar em nós. Ontem mesmo eu estava conversando com o pastor, com as irmãs, né? Que eu estava estudando a Bíblia. Às vezes eu ia usava o celular, ia procurar o versículo na internet. Quando eu estava procurando o versículo, aparecia, né, uma mensagenzinha com a notícia, né? E eu sempre, daquela curiosidade, clicava. E uma delas, eu cliquei na notícia. Estava falando assim de um jogador de futebol, né? A qual o goleiro ia saindo com a bola. Quando ele foi chutando a bola, ele se machucou, caiu no chão gritando. Aí o atacante viu ele caindo, pegou a bola, mesmo assim foi lá e fez o gol. Aí os outros jogadores foram para cima dele. Rapaz, você não viu que o cara caiu no chão? E ele foi para cima dele, ele ficou querendo se justificar. No final os repórteres foram em cima dele e falaram assim: o que aconteceu ali? Rapaz, eu vi a tragédia lá no sul, e eu prometi para Deus que a primeira oportunidade que eu tivesse de fazer o bem, eu iria fazer. E hoje eu tive essa oportunidade e eu olhei meus próprios interesses, eu não amei o próximo. E eu fiquei imaginando a igreja que cumpre a palavra de Deus, ela não olha os seus próprios interesses. Talvez se eu estivesse no lugar dele, poderia ter feito a mesma coisa. Mas se eu estivesse no lugar dele, e esse amor do Senhor estiver em mim, eu não iria fazer isso. Pelo contrário, eu ia pedir ajuda para o meu próximo. Se ele estava trabalhando, o meu próximo também estava trabalhando. Se ele estava defendendo a sua equipe, o meu próximo estava defendendo a equipe dele também. Ele não foi um bom samaritano. Ele não agiu com compaixão. E a igreja que é cumpridora da sua palavra, ela tem compaixão. Ela tem a bondade do Senhor, porque esse amor é o próprio Jesus em nossas vidas. Glória a Deus. A igreja que é cumpridora da palavra de Deus, quando eu falo igreja, vamos simplificar, né? Membro, igual às suas funções. Nós somos os membros, nós temos as nossas funções. A igreja que é cumpridora da palavra de Deus, ela não desiste. Mesmo quando olha e não enxerga com seus olhos naturais, mas tem os olhos da fé. Eu acredito, eu tenho convicção. Certa vez, amados, Pedro foi preso. E tinha um grupo de pessoas que estava orando, que naquela época, quando Jesus subiu para a glória e deixou os seus discípulos, a igreja começou a ser perseguida, seus discípulos, seus apóstolos começou a ser perseguida. E o que acontece? Prenderam Pedro, né? Está lá em Atos 12, 11, né? Depois, se os irmãos quiserem acompanhar. E juntou um grupo de pessoas e começou a orar. Eu imagino que estava orando assim: Pai, misericórdia, Senhor. Solta o Pedro, Pai. Envia teu anjo, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Faz algo, Senhor. Não permita que o inimigo zombe de nós, Senhor.
Abençoa meu irmão lá, Senhor, faz o teu milagre, ele está preso, está acorrentado, Senhor, faz um milagre. Eu imagino que a igreja estava reunida orando assim. E o que aconteceu? Deus enviou o seu anjo lá. E as cadeias caíram. O anjo libertou a Pedro. Mas o que aconteceu? Pedro voltou lá. Foi lá na casa onde o povo estava orando. Quando uma das servas viu Pedro chamando, escutou Pedro chamando, ela reconheceu a voz e entrou lá dentro, gritou: Pedro está aí. E o pessoal: está delirando, menina? Você está louca, menina? Ué, como assim? Se a igreja estava orando para soltar o Pedro, por que estava duvidando? A igreja que cumpre a palavra de Deus, ela não duvida, ela acredita no que está orando. Aquele povo não estava orando, mas não estava acreditando, e Deus, por misericórdia, estava atendendo. Então, quando você orar, você não duvide. Não duvide, que a Bíblia diz que a oração de um justo tem muitos em seus efeitos. A oração é a arma que você tem de falar com Deus. Através da oração, aleluias, você consegue o impossível. Através da oração você chama a atenção do Senhor. Através da oração vem a cura. Através da oração vem a transformação. Nosso tempo passou, está passando. Através da oração, aleluias, vem o novo de Deus. Em Salmo 119, versículo 105, eu estava vendo um pouco, muitos versículos esse salmo, mas um versículo bem conhecido que fala que a palavra de Deus, ela é luz para os meus, lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos. Eu estava refletindo, esse versículo, lâmpada, ou seja, eu imaginei um carro, com farol baixo, aceso. Luz para os meus caminhos, quando você dá uma luz alta, que você clareia lá na frente, simplificando aqui, dando um exemplo. É assim a palavra de Deus. Eu estava vendo também em Salmo 105, que o salmista falou assim, que ele escondeu a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra ele. A igreja que cumpre a palavra de Deus, ela se compromete com o Senhor. Se compromete como? Com a santidade. Como é que é ter santidade? É renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres da carne. Daniel renunciou. Outra forma, a fidelidade, quando você é fiel. E o terceiro, as orações. Aleluias. Eu estava vendo em Salmos 81, é um salmo que eu sempre gosto de ler, quando Deus fala assim: ai se meu povo tivesse me escutado, ai se meu povo me ouvisse, ai se meu povo me ouvisse. Deus falou lá atrás e fala hoje aqui, esta noite: ai se meu povo me ouvisse. Ele finaliza dizendo assim: eu o sustentaria com trigo mais fino e com mel tirado da rocha. Observa que Deus vai fazer muito mais do que você já ouviu falar na sua vida. Se você for essa igreja que pratica as palavras do Senhor. A Bíblia diz e fala da vida abundante. Existe a salvação, que aquele que está em Cristo Jesus está salvo, mas tem a vida abundante, que é aqui na terra, ao qual o Senhor quer te abençoar os desejos do teu coração e quer te abençoar, amados. Aquela resposta, aquela cura,
Jesus, certa vez perguntaram para ele assim: essa pessoa é cega de nascença. Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus falou: nem foi ele nem os pais dele. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Talvez se você tem uma causa, talvez essa causa seja para a glória de Deus. Então continue orando, continue buscando. Outra vez, Jesus viu um outro cego e o pessoal o persuadiu para curar-se aquele cego. Jesus impôs suas mãos. E aí você está vendo alguma coisa? Estou vendo homens andando como árvore. O que é que eu entendo? Orou, não aconteceu? Ore de novo. Jesus, você não está vendo? Então você vai ver direito. Tornou a impor as mãos. E as vistas daquele cego foi restabelecida. Se o seu milagre não aconteceu, amado, alguém orou por você, não aconteceu, pode ser hoje. Amém, glória a Deus. A igreja que obedece a palavra do Senhor, ela ora, ela acredita que os milagres de Deus acontecem hoje, porque Deus não mudou. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando o teu sonho e a sua visão. E a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Talvez se você entrou aqui esta noite procurando a resposta de Deus, Deus falou em várias passagens aqui. Se você ficou atento a cada detalhe do que foi falado aqui, se você tomou posse da promessa que Deus te fez, eu quero te dizer que Ele é fiel. Amém, glória a Deus. Mesmo com a nossa infidelidade, Ele é fiel. Ele é o Deus de justiça. Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Deus que nos transforma. Ele é o Deus que nos cura. É o Deus que nos compreende. É o Deus que sonda os nossos corações. É o Deus que nos vivifica. É o Deus que olha para dentro de nós. E quando Ele vê um coração aquebrantado, a Bíblia diz que Ele não resiste. Agora, Ele resiste ao soberbo. Se há soberba dentro de você, joga por terra essa soberba. Que Deus quer fazer o impossível na sua vida esta noite. Deus quer fazer, aleluias, muito mais do que você está imaginando, porque Ele sempre nos surpreende, aleluias. Oh, aleluias. Tem momentos que acontecem nas nossas vidas que a gente não entende. Talvez porque você esqueceu da sua promessa. Talvez porque Deus ficou em silêncio. Mas isso não quer dizer que Ele parou de trabalhar por você, parou de trabalhar na sua vida. Ele nunca parou de trabalhar por você, aleluias. Porque Ele sabe até a quantidade de fio de cabelo da sua cabeça, aleluias. Ou seja, Ele te conhece muito mais do que você imagina, aleluias.
E eu quero te dizer esta noite que sem Ele você não pode fazer nada. Aleluia. Sem o Senhor, a Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Preparei aqui um discurso. Se eu fosse falar tudo, precisaria de, aleluia, horas. Mas Deus começou a falar aqui comigo: olha, comigo é com ordem e decência, tem um horário a cumprir. Fala para o meu povo que eu amo cada um deles. Amém, glória a Deus. Fala para ele que eu amo, que eu tenho um prazer de abençoar. Ah, você sonha com a casa? Eu tenho um prazer de te abençoar com essa casa. Você sonha com um emprego novo? Eu tenho um prazer de te abençoar com esse emprego novo. Agora fala para ele que para buscar o reino dos céus primeiramente e a sua justiça, que eu vou acrescentar tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. Certa vez, Salomão, Deus perguntou para ele em sonhos: o que é que você quer, Salomão? Salomão pediu: eu quero sabedoria, Senhor, para julgar o teu povo. E Deus falou: por você não ter me pedido a morte do seu inimigo, por você não olhar os seus próprios interesses, eu vou te acrescentar tudo